Muitas vezes nós nos sentimos assim ocupados demais. Parece que o tempo, as 24 horas, não são suficientes para todas as atividades que a gente tem para fazer. E ao mesmo tempo, quando chega no final do dia, a gente fica com aquela impressão de que não fez nada. Se você também já passou por isso, se isso faz sentido para você, você vai gostar dessa aula. Essa aula é do nosso módulo Competências Comportamentais aqui do nosso curso de vendedor de peças automotivas. Eu vou compartilhar com vocês aqui o princípio de Pareto para você usar para estudar o curso online e ter um melhor aproveitamento. Essa aula aqui é muito importante, esse princípio de Pareto. Eu vou deixar um material de apoio aqui na aula para você ver, é um e-book para você ler esse e-book, para você ver o quanto que é importante, o quanto que você pode aproveitar esse princípio de Pareto como uma ferramenta para a sua vida. Então, a aula de hoje é módulo comportamental, princípio de Pareto. O nosso tema é princípio de Pareto aplicado para o nosso curso online, tá? Então, o que é esse princípio de Pareto? Valendo do princípio que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu quero chamar a sua atenção para essa apresentação, esse infográfico aqui. Nesse infográfico aqui você tem uma demonstração que diz o seguinte: 20% do esforço, quer dizer, do seu foco, é que trazem para você 80% do seu resultado, né? Então, baseado nisso, nós vamos entender o que é o princípio de Pareto. O princípio de Pareto, também conhecido como a regra 80-20, é um fenômeno que afirma que cerca de 80% dos resultados são gerados por 20% das causas. Quem que criou o princípio de Pareto? Esse diagrama de Pareto 80-20, esta lei foi proposta por Joseph M. Juran, famoso consultor de negócio que deu este nome como homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto. Durante as suas pesquisas, Pareto descobriu que 80% da riqueza estava nas mãos de 20% da população. Por conta desse trabalho dele, ele herdou o nome desse princípio, dessa lei, dessa ferramenta que nós temos ela como uma ferramenta para que a gente use na nossa vida prática. Como que você vai aplicar o princípio de Pareto nos seus estudos online aqui do nosso curso e qualquer outro curso, tá bom? Então vamos à prática aqui. Primeiro, número 1, nós vamos, você tem que identificar os 20%. O mais importante é saber por onde que você começa. Então tenha metas e objetivos bem definidos, identifique no que exatamente você deve focar, né? Então, o que você vai fazer? Você vai buscar focalizar as suas ações para 20% de coisas que você realmente quer. Então, até mesmo dentro do nosso curso, ele foi montado usando essa metodologia, porque se eu for pegar 30 anos de experiência em autopeça e colocar num curso, ele vai ter 1000 aulas. Como é que eu sintetizo isso em 120 aulas? Como é que eu sintetizo isso em 40 horas aulas? Como é que eu faço isso para que eu direcione você, né? Então, você veja que você me vê repetindo muitas vezes as mesmas coisas. Você me vê repetindo aqueles 3 passos. Olha, primeiro o conceito que você tem que entender é o conceito das montadoras de veículos. Depois é entender o conceito de veículos que são fabricados por essas montadoras. Se você separar, essa montadora fabrica os veículos X. Você já sabe os 20% importantes. Esses veículos
são compostos por peças que são fabricados por N fabricantes de autopeças que fornecem para essas fábricas. Quais são esses fornecedores? Se eu quero pastilha de freio, eu tenho lá em 100% lá 20, 30, 40 fornecedores, mas apenas 20% desses é que são mais usados no balcão de autopeça, né? Se é pastilha de freio, 90% das vezes você vai se deparar com a marca Fras-le. Então, esse que é a forma, né? Essa que é a forma. Então, o que você vai fazer aí para estudar? Você vai ter essa ideia na cabeça de você fazer essa... Sempre pensar nesse 20% de coisa que você faz, ações efetivas, que te retornam um maior número perto de 100%. Quer dizer, pô, esse negócio que eu... Pergunto se esse negócio que eu estou fazendo aqui faz parte de 80% daquilo que eu preciso ou de 20% que pode ser descartável? Fazendo assim, você consegue otimizar os seus estudos e, portanto, seus resultados. Então, a primeira coisa é identificar os 20%. Aqui é muito bom eu colocar para você que você tem que, por exemplo, em 24 horas, em 20% delas, você é mais efetivo, mais concentrado, mais calmo, é mais fácil para você estudar. Identifique qual é esse horário que você consegue ser mais produtivo, que tem mais produtividade. 2. Priorize tarefas. Se você escrever numa lista de 10 coisas para você fazer, por exemplo, as duas coisas mais importantes, elas vão valer 4 vezes mais do que as outras todas somadas. Mas em vez da gente se concentrar nessas coisas, a maioria de nós gasta tempo no que é mais fácil e mais agradável, causando a sensação de que a gente está sendo produtivo. E é uma sensação falsa. Entendeu isso? É uma sensação falsa. Na verdade, qualquer lista que você fizer de 10 prioridades, você consegue tirar 2 prioridades que respondem por 80% dos seus resultados. É nesse ponto que você tem que estudar. Então, dentro de um curso que já foi filtrado para você, o que você pode filtrar mais um pouquinho na hora de você estudar? É isso que você deve fazer. Lembre-se bem, concentre, mire, né? Foco é mira. Mire nos 20% que vão trazer o maior resultado possível para você. Esse princípio de Pareto 80-20 é um parâmetro. Pode ser 25-75, pode ser 15-85, mas não foge dessa regra, tá bom? Dos 100% de amigos que você tem, você só vai poder contar no máximo com 20%. Então, foque a sua vida nessa pessoa. Como exemplo, eu estou dando um exemplo. Mas voltando aqui para o nosso curso, você focar, por exemplo, quando eu aprendi a usar o catálogo de vela da NGK, existem ali 20% de produtos NGK que são campeões de venda. Você vai ter que identificar esses produtos para que você consiga, de repente, ter isso anotado na mão, anotado ali numa agenda, anotado ali no seu sistema, quer dizer, de fácil acesso para que você otimize o seu atendimento para o cliente. E a gente, com isso, então, a gente vai, depois de priorizar as tarefas, a gente vai para o terceiro tópico. Só um pouquinho, vamos lá. O terceiro, comece pelo mais difícil. Olha só, esse aqui é um tópico que eu acho interessante. A grande questão é, comece pelo mais difícil para ser mais produtivo, né? Eu vou compartilhar com você que existe uma frase muito boa de Brian Tracy, que diz, se você tem que engolir um sapo, não fique muito tempo olhando para ele. Se você tem que engolir 2 sapos, comece pelo mais feio. Quer dizer, já que determinada coisa tem que ser feita, mesmo que difícil e desgastante, faça de uma vez, não enrole. Então esse é o segredo. 4. Afaste as distrações. Nos tempos atuais sabemos o quanto isso é difícil, ainda mais com redes sociais, WhatsApp, ligações.
Por isso, se você quer uma empresa, ou se você quer uma vida produtiva, se você quer um estudo produtivo, você precisa eliminar distrações. E uma forma de você fazer isso é você fazer a lista de tarefas. Você tem que destinar um tempo. Porque a ideia de tudo isso aqui que eu estou compartilhando com vocês, o que é? A ideia aqui é otimizar os seus 20%, para ele trazer um resultado maior para você. A ideia nossa, quando eu fui fazer o curso, e eu sou coach de formação e estudante de programação neurolinguística, eu pensei, eu vou colocar esses temas aqui, pensei muito, falei, mas sabendo eu o quanto que é difícil para nós, seres humanos, estudarmos e ainda mais estudar sozinho, que é o sentimento que cria quando você faz um curso online, eu pensei e tomei a decisão. Eu vou criar um módulo aqui que podia ser um outro curso. Então, olha, se você tem essas dificuldades para estudar, para destinar um horário para estudar, de repente você deve começar o nosso curso exatamente por esse modo. As competências comportamentais, as competências de atitude, porque são elas que vão dar para você o alicerce, a base para que você busque conhecimento, com conhecimento pratique e gere habilidade e com isso tenha resultado na sua vida profissional. Tá bom? Veja que eu sempre coloco o número meu de telefone e eu, dos muitos alunos que eu tenho, um ou outro é que manda uma mensagem para mim, professor, eu não entendi, professor, me direcione. De repente, com uma ligação com o WhatsApp que você manda para mim, um áudio, uma mensagem, eu posso te direcionar de tal forma que um curso que já é otimizado fique mais otimizado para você. Eu vou dar um exemplo. De repente, você já está inserido numa loja de autopeça e nessa loja de autopeça você trabalha com linha leve, por exemplo, e lá tem determinadas peças. Vamos supor que lá trabalhe com vela, cabos de vela, radiadores. Então, você vai focar a sua aula nesses pontos. Tem os títulos, vai lá, cara, isso aqui está ligado com o que eu faço. Isso aqui está ligado com o que eu vou usar. Pode ser o seu caso. Então, essa é a finalidade dessa aula aqui, é ela contribuir verdadeiramente com a sua vida para que você use o seu tempo de forma sábia, inteligente. E eu sei que você compreendeu isso. Se você tem alguma dúvida, eu recomendo que você refaça essa aula. Na verdade, eu recomendo que você refaça todas as aulas 2, 3 vezes. Tá? Aqui a metodologia é o seguinte. A primeira vez você pode assistir essas aulas de forma passiva. Quer dizer, eu faço e você fica olhando aí. Da segunda vez, é muito importante que a gente faça junto. Que tal você ir parando esses slides e escrevendo o que você está vendo aí? É uma forma de você estudar ativamente. Ó, eu vou escrever o que está escrito aqui. Ó. Escreve essa frase aí do Brian Tracy, prega ela lá no, vamos supor, lá no seu guarda-roupa, né? Lá no seu, na porta do banheiro, na porta do seu quarto, né? Ou leva na carteira para você ver, né? Quer dizer, será que você não é, de repente, não sei, uma pessoa que escolhe as coisas mais fáceis para fazer? Se você tem 10 tarefas, dessas 10, qual é a tarefa mais cascuda? Qual é a mais difícil? É nessa que você tem que focar. Puta merda, o mais difícil para mim é determinar um horário de estudo. Ok, então vou sentar aqui, só vou sair daqui na hora que eu definir um horário de estudo. E aí pode fazer teste, de repente de manhã é melhor para você. Eu, por exemplo, gravo as aulas, a maioria depois das 6 horas, na hora que eu fecho a empresa aqui. Então, o meu financeiro sai aqui da loja, os meus clientes vão embora, eu venho para cá, desligo o ar-condicionado para não dar problema aqui no som, aqui, venho para cá para o meu notebook e mando ver, porque é a hora que eu consigo estar com mais energia, com mais alegria, com mais disposição, com mais entusiasmo, tentando transferir o máximo de carga positiva para você, porque a ideia do nosso treinamento é fazer de você um vendedor, é fazer de você uma vendedora, e a única maneira de eu conseguir fazer isso é se eu colocar amor, energia, força, vitalidade, isso aqui. Eu tenho que pegar o meu
80% melhor que eu tenho para gerar um resultado de 80% em você. A ideia é otimizar aqui o seu tempo. Então essa foi a nossa aula comportamental, o princípio de Pareto, né? Tem sempre aqui na aula, vai ali na descrição da aula que você vai ver material de apoio sobre o tema, tá bom? Eu recomendo, para esta aula, eu deixei um e-book para você que fala sobre o princípio de Pareto para você se aprofundar nos conhecimentos. Quanto mais eu sei sobre uma coisa, mais eu tenho capacidade de usar isso na vida prática. A maioria das pessoas, eu quero compartilhar para a gente encerrar essa aula, a maioria das pessoas, elas ficam na primeira etapa. E eu vou explicar para você como é que funciona. Uma vez em um treinamento presencial, eu disse para os alunos qual é a diferença de um homem que lê livros para um homem que não lê livros. Aí a maioria achou uma diferença. Eu falei, nenhuma. Não tem diferença nenhuma. E eu falei, corrigindo, existe uma diferença. Quando você sabe o que tem que ser feito e você não faz, você sente muito mais. Você fica muito mais corroído por dentro porque você, eu sei que esse treino é desse jeito e eu não faço. Então, é melhor então não ler. Mas por que a pessoa lê um livro e não muda? É porque ler um livro é a filosofia da coisa. Depois da filosofia, que você adquire o conhecimento, você tem que praticar esse conhecimento. Para quê? Para ele virar uma habilidade. E você faz isso tanto, que isso passa a ser um hábito para você, vir um comportamento natural. Então, para mim, é um comportamento natural estudar, por exemplo. Estudo 6, 7 horas por dia. E se pudesse, estudaria mais. Então, essa é a dica, tá bom? Aprenda a otimizar o seu tempo. E se você não tinha uma ferramenta para isso, você agora tem. Princípio de Pareto. Otimize o seu tempo. Vamos revisar? Na aula de hoje sobre competências comportamentais, nós vamos entender um pouco como funciona o princípio de Pareto para a gente usar aqui no nosso estudo online aqui do nosso curso. Então aqui você aprendeu o que é o princípio de Pareto, você aprendeu quem criou o princípio de Pareto e aprendeu como aplicar esse princípio de Pareto aqui nos estudos com 4 ideias, que é, a primeira delas, identificar os 20%. O que é mais importante? Por onde você começa? Na sua meta, qual é o objetivo bem definido? O que você exatamente quer focar? Depois disso, priorizar tarefas dentro desse objetivo. Olha, eu quero aprender e o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Se eu listar muita coisa, eu vou achar dentro dessas coisas que eu listei as 2, as 3 mais prioritárias, seguindo o princípio de Pareto. Depois eu vou sempre começar por aquilo que é mais difícil, aquilo que eu sei que comportalmente eu vou ter mais dificuldade de executar. Eu vou começar por isso. Por quê? Porque eu vou seguir essa ideia do Brian Tracy, que é o maior coach de produtividade do mundo, né? O Brian Tracy, que diz que se você tem que engolir um sapo, não fique muito tempo olhando para ele, engole logo. E se você tem que engolir 2 sapos, comece pelo mais feio. Quer dizer, não se economize. Afaste das distrações. Esse aqui é um ponto muito importante. Para mim é muito difícil. Então, o celular um pouco longe, a não ser que você esteja usando ele para aula. E deixe as suas redes sociais desativadas, os alertas que eles chamam, né? Desative e dedique tempo e atenção. Então, com isso, nós concluímos essa aula do princípio de Pareto, que eu fiz especialmente para você, para que você, ao ver essa aula, você se dedicasse aos estudos técnicos. Nós temos aí um módulo que é só de catálogo, são muitas aulas. E essa aí não tem como, tem que ser feita todas, mas dentro dessas aulas você selecione aquelas que têm mais a ver com aquilo que você está buscando. Olha, eu vou trabalhar com vela e cabo de vela, aqui tem uma aula da NGK. A NGK trabalha com vela e cabo de vela, então eu assisto essa aula. Aqui tem uma aula que trabalha com como manusear o catálogo de filtros da TechFuel linha leve. Ok, beleza. Eu não vou trabalhar com linha pesada, então vou ver só esse da linha leve. Então faça prioridade, tá bom?
e assim eu tenho certeza que você vai alcançar resultados. Tem um livro aí, um e-book, né, que eu baixei na internet mesmo, de uma escola que é muito bom, eu achei ele muito bom, inclusive foi base do meu material de estudo aqui do princípio de Pareto, e eu deixei ele para você como um bônus, como um brinde para que você conhecesse mais profundamente o princípio de Pareto e aprofundasse aí as suas ideias. Forte abraço, boa aula, e eu aguardo a sua mensagem e aguardo a sua pergunta aí no WhatsApp. Até a nossa próxima aula. Tchau.